E aí galera, como é que vocês estão, beleza? Graças a Deus aqui eu vou muito bem. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é os quantificadores. O que é isso? São palavras, expressões que a gente usa para expressar quantidades, não é? Quando eu quero falar muito, pouco, mais ou menos, suficiente, muitíssimo, pouquíssimo. Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Medidas de quantidade em inglês. E a gente vai aprender que existem basicamente duas coisas muito importantes quando você leva em consideração uma medida no inglês. Tem os substantivos contáveis e os substantivos incontáveis. O que é isso? Muito simples. Os substantivos contáveis são as coisas que você consegue contar individualmente. Por exemplo, você consegue contar um número de pessoas? Você consegue, certo? Se numa sala tiver 30 pessoas, você consegue contar e chegar a 30. Ventiladores, por exemplo, você consegue contar quantos ventiladores tem numa sala, certo? Então, porque ventiladores e pessoas são contáveis. Agora, você consegue contar, assim, água? Você consegue contar? Não dá para contar, certo? Porque é uma medida muito pequena, está muito complicado de ser contado. Não é possível contar água. A única coisa que você pode fazer é usar algum objeto contável para contar alguma coisa incontável. Como eu falei, né? A areia, por exemplo. Tem como você contar grão de areia? É muito complicado. Você ficaria uma eternidade. Então a gente vai considerar a areia como incontável. Mas a areia realmente é incontável, certo? Agora, você pode usar um balde para contar, fazer uma contagem da quantidade de areia. Você não consegue? O balde é contável. Então, é o que eu estava falando. Você usa um objeto, alguma coisa contável, para fazer mais ou menos uma quantidade, uma conta de algo incontável. Como água, por exemplo. Você não consegue contar água, mas você consegue contar garrafas de água. Garrafas são contáveis. Você consegue contar copos de água. Copos são contáveis. E essa é a ideia, beleza? Substantivos contáveis, ou countable nouns, você consegue contar eles individualmente. Substantivos incontáveis, ou uncountable nouns, você não consegue contá-los individualmente. Beleza? Vamos ver aqui uma tabelinha que vai ser justamente o reforço do que eu acabei de explicar. Ó, nós temos aqui vários exemplos de coisas que são contáveis e coisas que são incontáveis. Contáveis usamos para coisas que podemos contar, como eu já expliquei, não é? Cadeira, celular, pessoas, objetos. Incontáveis são coisas que são muito pequenas e é muito complicado ser contado individualmente. Nós temos sal, água, suco, que é líquido, não é? Grãos. Então, grãos assim, você até consegue contar um pouco melhor, grão de pipoca, grão de feijão, mas para fazer uma quantidade realmente interessante, são muitos grãos. Sendo assim, acaba tornando algo incontável, não é? Não é comum ser uma pessoa contando. Você usa ali um copo, uma xícara para contar feijão, fazer medida e tal, mas normalmente você não conta feijão por feijão. Então ele é considerado incontável também. Ainda agora vimos objetos, coisas que são contáveis e coisas que são incontáveis, certo? Agora nós vamos ver os quantificadores, que são as palavras que nós usamos para expressar quantidades em inglês. Então, pro lado dos contáveis, né, countable, e nós temos os incontáveis, uncountable, que aí você vai ter que memorizar isso aqui para saber quem é quem, mas alguns são parecidos, então não vai ser tão difícil assim. Por exemplo, quando a gente quer falar muita água, a gente pode falar a lot of water ou lots of water, porque ele serve para muita quantidade de coisas incontáveis. E também podemos usar a lot of e lots of para coisas contáveis. Por exemplo, muitas mesas, a lot of tables ou lots of tables. Muitas pessoas, a lot of people ou lots of people. Muitas casas, a lot of houses, lots of houses. Percebe? Então, o lots of e o a lot of serve para os dois. Vamos ver outro exemplo aqui. Agora as coisas começam a mudar um pouco. Embora os dois tenham to, não quer dizer que seja a mesma coisa, porque o to é como se fosse demais, demais. Mas é o much e o many que realmente definem essa quantidade. Então, too many, muitíssimos, para coisas contáveis. Too much, muitíssimo, para coisas incontáveis. Então, muitíssima água, too much water. Muita manteiga, too much butter. Agora, quando eu quero falar para coisas contáveis, eu uso too many.
Too many people, muitas pessoas. Too many cell phones, muitos celulares. Too many cars, muitíssimos carros. E por que eu usei esse Wi-Fi no meio? Para justamente mostrar da quantidade muito grande para uma quantidade bem pouca, bem pequena, beleza? Então, como a gente sabe, né, vocês usam a internet, vocês sabem que quando o Wi-Fi está no máximo, o sinal está maravilhoso, tudo pega, todos os sites entram, todos os sites funcionam, mas quando o sinal está lá embaixo, nossa, não consegue nem entrar no Google, não consegue fazer nada, não é? Então, lots of, a lot of, são muitíssimos, e o too much, too many é muitos também. Lembrando que esses dois, too many e a lot of, ou too much e a lot of, não tem muita diferença, tá? Então, assim, tá um abaixo do outro, mas na verdade não tem muita diferença. Você pode falar too many cars e você pode falar a lot of cars, que significa muitos carros. Ou too much water e a lot of water, que é muitíssima água. Então não faz muita diferença. Agora sim, já começa a fazer uma diferença, porque só many significa muitos ou muitas para coisas contáveis. E o much só significa muito. Não é no plural, porque no plural é para substantivos contáveis. Então, ou muita, né? Many cars, muitos carros. Não é muitíssimos carros, porque se fosse muitíssimo, seria too many ou a lot of. Much water, muita água. Não é muitíssima água, porque senão seria too much ou a lot of. Então só many significa muitos ou muitas, só o much significa muito ou muita. Much para incontáveis, many para contáveis. Enough, o suficiente, o bastante, o médio, aquele meio termo ali. Ele serve tanto para contáveis como para incontáveis. Então, how much water do you need? Quanta água você precisa? Just enough, só o suficiente. How many cars do you need? Quantos carros você precisa? Just one, it's enough, só um é o suficiente. Então, enough significa o bastante, o suficiente. Enough não significa bastante. Enough significa o bastante, que é diferente de bastante. Bastante é muitos. O bastante é o suficiente, o que basta. Not enough, para os dois, não é? Que é abaixo do suficiente, abaixo do meio termo. Seria o não é o suficiente, eu preciso de um pouco mais. Indo para o próximo, a few e a little. Os dois significam pouco, pouquinho. A few é pouco para contáveis, a little é pouco para incontáveis. Então, a few people, pouquinhas pessoas, só umas duas. A little water, pouquinho de água, só um dedinho. E por último, few e little, que é muito pouco. Se eu falar só few, I have few chairs, que significa eu tenho pouquíssimas cadeiras, digamos que tenha 4 pessoas na minha casa e eu tenho uma cadeira. Muito pouco, né? Então, few chairs, pouquíssimas cadeiras. E little é para incontáveis. Por exemplo, I have little salt. Significa eu tenho pouquíssimo sal. Digamos, eu quero fazer arroz, feijão, salada e tal, e eu tenho uma pitadinha de sal. Como é que com uma pitadinha de sal eu vou fazer arroz, eu vou fazer feijão, vou temperar salada? É impossível, não é? Então, little é essa quantidade pouquíssima, quase escassa. E o few, sozinho, sem o a few, gente, esse a faz diferença. Então, a few é diferente de few. A little é diferente de little. A few ou a little significa pouco. Poucos, poucas. Few e little significam muito poucos, muito poucas ou pouquinho. Lembrando que little é para incontáveis. Água, suco, grãos, sal, açúcar, areia, ar. Tudo que você não consegue contar, little. E a few é para tudo que você consegue contar. Cadeira, pessoa, quarto, ventilador, enfim. Vamos continuar. Agora a gente vai ver alguns exemplos na prática de frases com substantivos contáveis. Coloquei a tabelinha ali no cantinho, aqui em cima, não é? Para vocês poderem olhar e relembrar quando vocês se esquecerem, né? Vamos lá. James has too many marbles. James tem muitíssimas bolas de gude. Por quê? Too many é tipo muito, muito, muito. Too many
marbles. E bola de gude, obviamente, é contável. Tem como contar a bola de gude, certo? Vamos pro próximo. There were few people at the beach. Observe o tamanho da praia e quantas pessoas. 4 pessoas numa distância imensa de praia. Então não tem só poucas pessoas, tem pouquíssimas pessoas na praia, não é? Pô, 4 pessoas numa praia inteira, pouquíssimo. Por isso que eu não coloquei a few, coloquei só few. E o próximo. They have enough chairs there. Eles têm cadeiras o suficiente. Tem 5 pessoas, tem 5 cadeiras. Então, não tem muitas cadeiras, não tem poucas cadeiras. Tem um número exato, suficiente de cadeiras. E são contáveis, não é? Nós temos aqui few, many, enough. Agora vamos ver exemplos de substantivos incontáveis. That's a lot of water. Eu vou tirar aqui de novo, vou ficar aqui na frente da tabelinha. Então, ó. That's a lot of water. Isso é muitíssima água. Lembrando que eu posso usar a lot para contáveis e incontáveis. Eu posso usar lots of para contáveis e incontáveis, como está na tabelinha ali, né? Deixa eu sair da frente aqui rapidinho. Ó, lots of, a lot of. Tá vendo lá em cima? A lot of, lots of. Nos dois funciona lots of e a lot of, que significa muitíssimo, beleza? I drank little juice 10 minutes ago. Eu bebi um pouquinho de nada, um pinguinho de suco há 10 minutos atrás. Olha só o suco que ele bebeu. Um dedo. Poxa, isso não dá nem pra matar à vontade, não dá nem pra botar um açúcar na língua. Não dá, não tem como, né? Então é pouquíssimo suco, por isso que não é a little, e sim só little. I drank a little juice 10 minutes ago. Eu bebi um pouquinho de nada de suco há 10 minutos atrás. Por último, there is enough food in the plate. Aqui tem comida o suficiente. Comida é uma outra palavra considerada uncountable, ou seja, incontável, uncountable. Por quê? Porque comida, você não conta os itens, a comida é uma ideia. Em inglês, a palavra comida, food, é considerado incontável, porque a comida é uma ideia, é uma ideia de alimento. Então não existe você falar 3 comidas, não. Tem comida aqui, você fala no singular. Então ela é considerada uma palavra incontável. Mesmo que, eu tô vendo 3 pratos. São 3 pratos de comida, não são 3 comidas. Então, there is enough food in the plate. Tem comida o suficiente no prato. Você percebe que tem um prato, não tem muitíssima comida, mas também não tem pouca comida. Então, tem uma quantidade suficiente para preencher o prato. E agora vamos para a parte 2 das palavras incontáveis. Vamos ver aqui uma outra forma de expressar os substantivos incontáveis. Por quê? A ideia de incontável não é só para coisas como água, suco, refrigerante, pó, grãos, coisas assim, não. A ideia de incontável também tem a ver com sentimento, tem a ver com intensidade das coisas. Por exemplo, se a gente fala que eu te amo muito, tem a ver com quantidade? Até tem, mas na verdade tem mais a ver com uma ideia de intensidade. A força do meu amor é muito grande, então eu te amo muito, com muita força. É uma intensidade, não exatamente uma quantidade. Mas mesmo para a ideia de intensidade, você usa os uncountables. Então você pode usar o much, enough, not enough, little, a little, lots of. Lembrando que quando você fala que você ama alguém ou gosta de alguém, não use little e a little, porque significa pouquinho, muito pouco, e a pessoa não vai gostar de ouvir isso. Então, sempre de much para cima. Much, too much. I love you very much. I love you too much. I love you a lot. Aí beleza, um amor extravagante. Aí é legal. Agora, se vira pra alguém e fala que I love you enough, eu te amo o suficiente. She eats a little. Mais uma vez, dá uma ideia de quantidade? Sim, mas também dá uma ideia de intensidade. Ela come pouco. Ela não come muita quantidade, ela não come com muita ganância. Ela come assim, devagarzinho e tal. Olha a quantidade de comida no prato da pessoa. She eats a little, ela come pouco. Eu não vou dizer pouquinho, porque se tivesse só a azeitona eu falaria só little. Mas como tem ali um alface, um tomate, tem um molhinho e tem a azeitona, eu falei pouco. Fica aí da cabeça de vocês, da mente de vocês, como vocês querem explicar essa quantidade aí.
Acredito que alguns de vocês falariam só little, né? Nem a little, é muita coisa. E por último, I think you are good enough. Digamos, né, que seu amigo está conversando com você sobre uma prova que ele vai fazer e ele não se acha bom, ele se acha fraco. E você vira para ele, cara, você sabe o suficiente para fazer essa prova. I think you are good enough. Eu acho que você é bom o suficiente para essa prova, para essa avaliação. Beleza, galera. Agora a gente vai entrar na parte das perguntas. Como a gente pergunta a quantidade de coisas contáveis e coisas incontáveis. Lembrando que independente de qual você vai usar, você precisa usar how sempre. How much, quantidade de coisas incontáveis. How many, quantidade de coisas contáveis. Então, quanto custa? Você está perguntando a quantidade de alguma coisa incontável. Quanto custa? Qual é o preço? How much. É por isso que quando você pergunta o preço de alguma coisa em inglês, você é obrigado a usar how much. Por quê? Quanto é? Quanto custa? How much water do you need? Quanta água você precisa? Observa que como água é algo incontável, então a gente usa how much. Beleza? How much water do you need? I'm thirsty, I need a lot of water. Eu estou sedento, preciso de muita água. How much time do you have? Tempo também é uma coisa que não dá para contar. Não é mais minutos, segundos, horas. Pois é, você conta minutos, você conta segundos, você conta horas. Mas tempo você não conta. Ah, eu preciso de 3 tempos para fazer isso. Não, em 10 tempos eu vou terminar a atividade. Você não fala isso. Então tempo, a palavra tempo é uma ideia incontável. Sendo assim, how much time do you need? How much time do you need? Quanto tempo você precisa? Ou how much time do you have? Quanto tempo você tem? I have a little time. Eu tenho pouquinho tempo. How much do you know? Aqui ele está perguntando de quantidade de conhecimento. Conhecimento não tem como se contar, então é algo incontável. Sendo assim, how much do you know? O quanto de conhecimento você sabe? Quanto de conhecimento você tem? I know nothing. Não sei de nada. How much is that car? Como eu falei anteriormente, how much é usado para preço, por quê? Porque dá uma ideia de valor, e valor não é uma coisa contável, valor é uma coisa de ponto de vista, digamos assim, de preço, e preço é uma coisa um pouco complicada, mas vamos aceitar da seguinte forma. Quando você vai expressar valor monetário de alguma coisa, você é obrigado a usar how much. Por quê? É a quantidade de valor atribuído a alguma coisa. E como o valor é uma ideia, não é algo palpável que seja contável, então você usa how much para preço. Beleza? How much is that car? Quanto custa aquele carro? That car costs too much money. Custa muito dinheiro. Então, nesta ideia aqui nós temos a ideia de dinheiro, que é incontável, então too much e não too many, beleza? How many cars do you need? Quantos carros você precisa? Então, nesse caso, eu usei how many, porque carro é algo contável. Então, how many cars do you need? Not a lot of cars, only one. Não preciso de muitos carros, só um, né? Então, how many hours did you wait? Lembrando que horas são contáveis, não é? Ah, mas você acabou de falar que tempo. Tempo não é contável. Você não fala 5 tempos, 10 tempos, 2 tempos. Você não fala. Em vez disso, você fala 5 horas, 2 horas, 1 hora. Então a palavra hora é contável. Sendo assim, how many hours did you wait? Quantas horas você esperou? Not many, just a few minutes. Não muitas, só alguns poucos minutos. How many houses do you see? Quantas casas você vê? Casas é contável, então how many? How many houses do you see? Quantas casas você vê? Enough houses. Casa suficiente. Não muitas, não poucas. How many classes do you like? Quantas aulas você curte? Aqui, o que acontece? Aula talvez não seja algo contável porque tem a ver com o tempo. Só que nessa ideia aqui, essa aula se refere a disciplinas, a matérias da escola. Como estamos falando de matérias da escola, tem como contar geografia, história, matemática, ciências, inglês, português e por aí vai, né? Então, nesse caso, class não se refere a tempo de aula. Class se refere a disciplinas. Então, how many classes do you like? Quantas aulas, quantas disciplinas você curte? Only one, English. Só uma, inglês. Eu não podia deixar essa passar, certo? Hey, what's up?
Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Na descrição desse vídeo, eu deixei alguns links que podem te interessar. Eu deixei uma folha de atividades para você fixar o que você aprendeu, deixei todas as imagens da aula de hoje e deixei alguns materiais extras que você pode baixar e estudar quantas vezes quiser. Se mesmo depois que acabou a aula você teve alguma dúvida, não tem problema. Deixe nos comentários que sempre que eu puder eu vou te ajudar. See you next class. Take care!